partir do momento que fui informado do passamento do amado bi-irmão José César, entrei em choro convulsivo, fiquei transtornado. E, no primeiro momento, imaginei que não teria a menor condição de conversar com você sobre qualquer tema que fosse. Porém, alguns minutos depois, talvez 30, 40, não cronometrei, surgiu um impulso muito forte, que só pode ter vindo do Altíssimo Iá. Não vejo outra fonte possível. E esse impulso me impeliu para conversar com vocês a respeito da vida. Não desta, que no momento vivemos, fugaz e probatória, mas falar daquela que não tem limites, nem corruptelas, e que constitui a nossa bendita esperança, como crentes irrevogáveis em nosso Senhor e Redentor, Jesus HaMashiach. Para isso, utilizarei muitas palavras para abordar a morte. Estarei falando da vida, mas abordarei a morte. E os motivos ficarão muito claros ao longo da nossa conversa. Assim espero. Inicialmente, então, peço-lhes uma leniência paciente para lerem comigo algumas passagens bíblicas elucidativas. Ouçamos primeiro a assertiva de nosso Divino Mestre, quando ele disse peremptoriamente, com toda a autoridade divina que lhe foi outorgada pelo Pai Celestial, em João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, acrescento, verdadeira. E em seguida, a frase categórica do apóstolo Paulo em Filipenses 1:24. Para mim, diz Paulo, o viver é Jesus HaMashiach e o morrer é lucro. E também, a morte é uma ameaça constante neste mundo, nesta terra atual. E uma certeza inevitável na vida de cada indivíduo. E aqui quero ler as palavras que Davi pronunciou ao seu querido amigo Jonatas, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, e é o verso 3. Disse Davi, mas na verdade, como vive Iá e como vive tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Nós sempre estamos a um passo da morte, embora não saibamos, porque ela pode ocorrer a qualquer momento. Estou falando da primeira morte. E nesse momento, pergunto-lhes, afinal, o que é essa morte de que estou falando? E se ela é tão ameaçadora, tanto que o poeta a chamou de indesejada das gentes, iniludível, onde reside seu poder? Passo a palavra para o apóstolo Paulo. E ele nos responde. Na epístola, primeira aos Coríntios, 15:56. O aguilhão que contém e expressa o poder da morte está no pecado. E em Romanos 6:23, Paulo continua. E a morte é o castigo pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus HaMashiach, nosso Senhor.
Enquanto um médico, geralmente legista, identifica como causa da morte das pessoas alguma doença ou algum acidente, algum conjunto de lesões graves, comprometendo órgãos centrais, a Bíblia ensina que a causa mortes não é nada disso, é o pecado. E o poder dessa morte pode ser removido quando sua causa, o pecado, for excluída. Nosso Senhor Jesus Hamashia é quem nos dá a vitória sobre ambos, tanto a morte quanto o seu salário. E há várias passagens que listei lá para vocês na lista de referências bíblicas, desde Apocalipse 1:18 até 1 Coríntios 15, 54, 55, Hebreus 2:14 e assim vai. Gostaria de sugerir que depois, com calma, quem sabe até durante este Shabat, possam ler com calma e meditar sobre todas essas passagens, que serão citadas aqui, porque fazem parte da nossa conversa. Agora vamos revisar, na sequência, as palavras eternas e irrevogáveis, pelo menos entendo assim, de nosso Senhor Jesus Hamashia, em tom, para mim, assertivo e irrefutável, contendo uma promessa de exato cumprimento, em João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Pergunta o Divino Mestre. Respondemos: sim, cremos, amado Machia. Então, ao analisarmos esse pequeno trecho, mas extremamente poderoso, o elo entre a morte e a Bíblia ressalta o sentido da fé e da ressurreição. E aqui eu quero dizer para vocês que sentir saudades do meu bi-irmão José César, que foi dormir com seus antepassados, é muito pouco para fazer a tentativa de transmitir a profundidade de meus sentimentos. Como integrantes da Igreja de Deus, portanto, servos e servas, fiéis e inabaláveis de nosso Senhor Jesus Hamashia, sabemos que há ocasiões em que seremos invadidos por uma tristeza devastadora. É o que está acontecendo comigo desde ontem. Em que sofreremos e nas quais poderemos ser testados até o nosso limite, que o Altíssimo Deus conhece perfeitamente e não o ultrapassa, não permite que ele seja ultrapassado. Por outro lado, essas dificuldades permitem que nos transformemos e nos tornemos melhores, que reconstruamos nossa vida da maneira que o Pai Celestial nos ensina e que nos tornemos diferentes do que somos, melhores, aprimorados, provados no fogo. Embora seja muito difícil para todos nós, pequeninos seres humanos, seja muito difícil lidar com a melancolia e com o desalento pela morte de alguém próximo de nós, às vezes até não, nem tão próximo assim, o plano perfeito de salvação e nova criação do Pai Celestial consola-nos por meio do Santo Espírito, sinalizando com a possibilidade do reencontro que para nós é futuro
com a pessoa que partiu para o Sheol. Lembremos-nos constantemente que a vida aqui nesta terra é absolutamente transitória. Apenas um breve momento para sermos tentados, provados e assim burilados. Amados irmãos e amadas irmãs, tenhamos sempre presente em nosso âmago a lição que está apresentada em Salmos 9 e Salmos 46. No Salmos 9, versos 9 e 10. Salmo 46, verso 1. Iá é alto refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. E nele confiaremos, pois conhecemos seu nome, e ele nunca desamparou e jamais desamparará aqueles que o buscam em espírito e verdade. O Altíssimo Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E também, lá no Salmo 119, vamos ler que nosso consolo no sofrimento é efetivado na promessa de Iá, que nos dá vida. E também considero importante recordarmos a pronúncia profética anotada por Isaías, lá no capítulo 57, versos 1 e 2. Diz o profeta: o justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Maravilhoso. Mas vocês vão dizer agora, nós somos seres humanos afetivos e emotivos, afetivas e emotivas? Sim. Expressemos, sim, sim, circunstancialmente, nossa dor, como estou fazendo agora, deixando correr o pranto que ela provoca. E aqui, considero fundamental que adotemos a lição proferida pelo apóstolo Paulo em Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E neste momento, amados irmãos e amadas irmãs, eu gostaria de lembrar que nosso Senhor Jesus Hamashia, o homem perfeito, chorou a morte de um amigo. Em João 11:35, expressando claramente sua humanidade. Nesse relato, que nós vamos falar bastante dele aqui, aprendemos muitas verdades que nos animam e, de certa forma, ou de muitas formas, mitigam a nossa dor. A primeira delas é que não devemos ter vergonha de chorar a perda de quem amamos, pois o próprio Senhor Jesus nos mostrou o exemplo e pranteou a morte do seu amigo. Esse choro não é, nem de longe, sinônimo ou indicativo de fraqueza. Não. É uma expressão sincera de um coração que ama. Vamos agora repassar esse relato maravilhoso que está lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 11.
Leamos primeiro João 11, versos 11 a 14. Depois de dizer isso, o Senhor Jesus prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus tinha falado da morte de Lázaro. Porém, seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono trivial. Então, o Machia disse-lhes claramente: Lázaro morreu. O que podemos começar a depreender desse trecho magnífico? Pelo menos duas verdades confortadoras. Primeira, a morte nada mais é do que um sono. Ao afirmar que a morte é um sono, nosso Senhor Jesus confirma o que é dito na primeira aliança. Na morte não há recordação, nem sofrimento, pois trata-se de um descanso. Por exemplo, lemos essa reverência no Salmo de número 6 e no livro de Eclesiastes, capítulo 9. E ao sabermos disso, somos confortados. E como somos? Imaginem quão difícil seria, e também tormentoso, se ao morrer uma pessoa ficasse consciente, vagando por aí em espírito, assistindo impotente o sofrimento de parentes, amigos, por exemplo. Seria catastrófico, absurdo. No entanto, misericordiosamente, o Altíssimo Deus deixa-nos aqui a certeza de que a morte é um repouso, até que ele promova o chamamento por meio da ressurreição. A segunda verdade que nos conforta nesse trecho é que a morte é um sono e que existe um despertador para esse sono. Ao dizer isso, nosso Senhor Jesus também especifica quem é esse despertador, o despertador para esse entorpecimento. O Machia afirma que Lázaro estava dormindo, na verdade morto, e que ele, Senhor Jesus, iria despertá-lo, porque é o único capaz de trazer alguém morto à vida. Então nós concordamos. A morte é um sono, apenas passageiro, para os amigos genuínos e seguidores do Senhor Jesus, que somos nós, porque ele nos despertará para a vida permanente, a vida que importa, a vida pela qual ansiamos fervorosamente. Ouçamos o Senhor Jesus de novo, em João 11, 25. Ele disse mais: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição para a vida, amados irmãos e amadas irmãs, está prometida e reservada para todas as pessoas que morreram crendo no Senhor Jesus Hamashia. Em outras palavras, essa graça gloriosa e, para mim, indescritível, destina-se somente aos seus amigos, as pessoas que nele creem, nele, por ele, com ele e para ele vivem. E notemos que na sua frase, em João 11, 25, o Senhor Jesus disse: viverá. Ou seja, ele não está dizendo que quem crê nele
ainda que morra, continuará vivo sem interrupção. Ele assegura que essa pessoa viverá, apontando a ressurreição como algo naquilo que para nós é futuro e para Deus é sempre a eternidade presente. Nós estamos falando de nós aqui. Então, a teoria maléfica, herética da imortalidade da alma é pulverizada completamente aqui. Até porque, se fosse verídica essa abominação, para que nosso Senhor Jesus ressuscitaria Lázaro? Outro detalhe relevante. Se a teoria de que quem morre vai imediatamente ou para uma condição de bem-aventurança ou para um sofrimento intenso, analisemos. Lázaro já estaria no céu há 4 dias, pois afinal ele era amigo querido do Senhor Jesus. Salvo, portanto. Então, que sentido haveria em tirar Lázaro do conforto celestial e trazê-lo de volta ao sofrimento dessa terra? Inclusive, lembremos que depois de ressuscitado, Lázaro foi perseguido. Isso está lá em João 12, 9 e 10, pelos principais dos sacerdotes, que decidiram matá-lo. João escreve assim: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E nessas passagens, nós constatamos também o poder do chamamento do Divino Mestre. Vamos ler João 11:43. Depois de dizer isso, o Senhor Jesus bradou em alta voz, chamou: Lázaro, venha para fora. Ele chamou um cadáver que estava apodrecendo há 4 dias. Imaginemos a cena. Nosso Senhor Jesus Hamashia chegando diante do túmulo. Lázaro morto há 4 dias. Seu cadáver em estado de decomposição, já cheirando muitíssimo mal. Mesmo estando já aquele cadáver no caminho de volta para o pó, mediante a palavra de nosso Senhor Jesus, o corpo de Lázaro se recompõe e seu espírito nele é recolocado. E assim, Lázaro volta à vida, a esta vida, ainda como ser mortal. A mortalidade de Lázaro não foi cancelada, ela simplesmente foi revertida naquele momento. Esses fatos comprovam para todos nós, e aqui falo muito mais para as pessoas que não integram a Igreja de Deus, que nosso Senhor Jesus não depende de matéria perfeita para ressuscitar alguém, porque nele reside o Santo Espírito de Deus sem limites. E, portanto, ele detém a plena autoridade divina que lhe foi outorgada pelo Altíssimo Pai. Amados irmãos e amadas irmãs, desculpem pela falha da minha voz. A partir desse momento, eu gostaria de comentar com vocês apenas quatro, nesse momento. Lições fundamentais, e para mim gloriosas, de nosso Senhor Jesus Hamashia sobre a morte e o que está relacionado com ela. Primeira lição: o poder de Deus triunfa sobre o poder da morte. Pouco tempo antes de sua morte, porque a ressurreição de Lázaro
próximo da crucificação do Senhor Jesus, ele resolve mostrar aos seus discípulos e a quem mais tivesse conhecimento um pouco do poder de Deus. Ele queria, e de fato o fez, demonstrar que o Altíssimo Deus tudo pode vencer, até mesmo uma das forças mais temidas pelo ser humano, a morte. O falecimento de Lázaro, então, apresentou-se como uma conjuntura perfeita para essa extraordinária demonstração messiânica. Chegando ao túmulo que abrigava o cadáver de Lázaro, apodrecendo há 4 dias, nosso Senhor Jesus evidencia o poder da palavra de Deus. Isso está em João 11, 43, 44. E clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então ordenou-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quando Lázaro saiu daquela tumba, ficou comprovado mais uma vez. E essas provas não são para nós, integrantes da Igreja de Deus, mas são muito importantes para muitas outras pessoas. Que o Altíssimo Deus prepondera sobre tudo, todos e todas as coisas, inclusive a morte. E, na sequência, pouco tempo depois, o próprio Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Pai Celestial e venceu a morte em definitivo. Agora sim, demonstrando que, mediante o seu chamado, também nós haveremos de vencê-la. Lição número 2. A morte não é o fim de nossa história. É conhecido por nós que a maioria das pessoas, e nessa lista não estamos incluídos ou incluídas, não tem certeza do que há depois da morte. Nós temos. Ficam confusas e acabam por ignorar que existe algo maravilhoso além dela. Para nós, sim, tudo é muito claro, indubitável. Nosso Senhor Jesus indicou taxativamente que há continuidade. Ele discorreu nitidamente sobre o destino do ser humano após a morte, demonstrando e garantindo que a vida não se encerra ali, no túmulo. Mas então, qual é o destino de uma pessoa após sua morte? São 2, nós sabemos, mas muita gente não sabe. Então vamos conversar a respeito. Primeiro destino: a morte é a passagem dos salvos para a continuidade da vida eterna com Deus em seu reino. Sim, para os redimidos, a vida continua após a morte e torna-se uma vida eterna ao lado de Deus em seu reino. Nosso Senhor Jesus Hamashia mostrou essa realidade de modo inquestionável em João 5:24. Em verdade, digo-vos, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a verdadeira vida. E, em determinado momento, relatado por Mateus, lá no capítulo 25, o Senhor Jesus Hamashia mostrou essa realidade na vida dos salvos, dizendo: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem
à sua direita, a igreja, as ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nesse momento, o Senhor Jesus confirma para nós a certeza da vida eterna. Podemos crer nela e viver em paz com relação à morte, porque a morte, tombará vencida plenamente, e nós reinaremos em um estado de bênção eterna ao lado do Pai. E a outra destinação? Essa é a primeira. E a outra, qual é? A morte, para as pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus Hamashia, é o início do processo de destruição eterna no lago de fogo. Ouçamos o próprio Senhor Jesus Hamashia falando sobre o que espera por essas pessoas que morreram rejeitando o seu sacrifício na cruz. Relatado por Mateus, também no capítulo 25, verso 41, dando sequência ao verso que já foi lido. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. A palavra, ou as palavras proferidas pelo Senhor Jesus, são inequívocas. Existe a condenação definitiva, que implica na segunda e irreversível morte. E essa é a morte verdadeira, porque não há retorno possível. Aqui é preciso que se faça uma pergunta a quem está do outro lado participando dessa conversa. Para mim, é uma pergunta necessária e significativa. Para vocês que estão ouvindo, que decisão deve ser tomada diante dessas palavras incisivas e peremptórias de nosso Senhor Jesus Hamashia? Peço apenas que cada um e cada uma reflita profundamente sobre essa pergunta e responda para si mesmo e para si mesma. Mas é hora de voltar à Escritura. É muito importante visitarmos, nesse momento, o livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3. Vou fazer uma leitura longa, mas muito pertinente, principalmente diante do sofrimento pelo qual estamos passando, minha família e eu, e irmãos e irmãs da Igreja de Deus. Não só da Igreja de Deus local, mas da Igreja de Deus como um todo. Vamos ler, então, Eclesiastes 3, 1 a 8. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E então,
após essa leitura, digo-lhes: é tempo de consolo, conforto e bem-aventurança, conforme deparamos nas abençoadas e inspiradas palavras do apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14. Diz Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E nós temos. Porque se cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, assim também aos que em Jesus Hamashia dormem, Deus tornará a trazê-los com ele. E ainda, continuando a ouvir o inspirado apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 55 a 57, onde Paulo pergunta: onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, Sheol, tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas demos graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Redentor, Jesus Hamashia. Amados irmãos e amadas irmãs, que gloriosa expectativa! A ressurreição dos salvos, que nós estamos fazendo todo o esforço para nos incluirmos entre eles, será semelhante à de nosso Senhor Jesus. Ele não foi ressuscitado como algo etéreo, esfumaçado, imaterial, mas está explícito na Bíblia que ele se manifestou em carne, não esta carne, evidentemente. Tanto que os discípulos o tocaram e ele se alimentou, como foi escrito, por exemplo, por Lucas, no capítulo 24. Por isso, devemos crer que nosso Senhor e Redentor, Jesus Hamashia, ressuscitará os salvos em uma carne assim chamada, em uma textura, melhor dizendo, celestial, um corpo transformado, glorificado, revestido de incorruptibilidade, como explicado pelo apóstolo Paulo. Mais uma vez, Paulo vem dando supedâneo para nós, em 1 Coríntios 15, 53. E especialmente, convido a todos e a todas para enfocarmos naquilo que chamo de o grande início, a consumação da bendita esperança que nos move, que está em Apocalipse 21, de 2 a 4. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele, com eles habitará. E eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E ainda, e o Altíssimo Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Finalizemos, amados irmãos e amadas irmãs, adorando nosso Pai Celestial, sempre eterno Iá, Altíssimo, soberano, único Deus vivo e verdadeiro, que sozinho tudo criou. E confirmemos
com humilde reverência, nossa fé inarredável, inabalável em Jesus Hamashia, seu enviado plenipotenciário, a quem o Pai outorgou o senhorio sobre todas as coisas dos céus e da terra, e a plena autoridade para resgatar-nos do abismo profundo para a sua luz indescritível. Aleluia! Maranata! 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 Amém. Amém.